Olá, estamos aqui no AMA, Adolescentes Mensageiros do Advento. Venha conosco, porque hoje o assunto vai estar ótimo. Olha só com quem eu estou hoje. Com a Alê. Tudo bem, gente? A Bruna. Eloá e Davi. Opa! E hoje, então, vamos começar sempre com uma oração. Eloá, ora para nós. Senhor, obrigado por mais um dia que estamos aqui, reunidos com amigos para conversar sobre a nossa vida e para nos abrir, Senhor. Obrigado porque o Senhor traz a chuva, obrigado porque o Senhor está cuidando de nós aqui e porque o Senhor nos deu vida para estar aqui hoje. Se o Senhor nos trouxe aqui, tem algum propósito. Que nós possamos falar tudo aquilo que o Senhor espera que falemos e que o Senhor nos use para passar a mensagem aqui. De alguma forma, o Senhor vai nos usar, eu sei disso. Nos dê um ótimo dia e um ótimo podcast, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. É isso aí. E aí, então, o que vocês estão dispostos a falar? Alê, vamos começar? Vamos falar do tema atual. Atual. Que é da geração deles e que eles já nascem dominando. O que será, hein? O que será que vocês já nascem dominando? Você sabe me dizer o que é? Estudar? Sim! Davi mandou bem, mas a gente sabe que não. Os pais agora ficaram, né, todos animados. Vai ganhar um McDonald's saindo daqui. Nós vamos falar de tecnologia, né? E é algo que vocês dominam e a gente sabe, porque vocês nascem já passando o dedinho no celular, né? E aí, Cris, como que a gente vai abordar esse assunto com eles, né? Esses adolescentes aí que estão representando muitos, até porque, né? Se eles falarem qualquer coisa, forem ensinar a gente não vai entender. Nada. Então tem que tomar cuidado como que a gente vai conversar com eles. São técnicos, né? E nós aqui, olha, então, por favor, vocês expliquem, tenham paciência, porque é uma geração, assim, muito paciente, né? A gente sabe que eles adoram explicar. Nada então, assim, nada, né? Então, tenham paciência conosco. Mas e aí? Como que vocês utilizam a tecnologia? Qual que é a importância? Vamos começar assim, Ale? O que vocês veem de importância da tecnologia na vida de vocês? Eu acho que a tecnologia é muito importante, principalmente para você conseguir informação hoje em dia. Você, na palma da mão, assim, tem um mini computador praticamente que você consegue qualquer tipo de informação. Isso, para mim, é algo que a tecnologia tem mais a agregar hoje em dia, informação. E aquelas pessoas que acham que a tecnologia também desinforma e pode tirar você do caminho de Deus, né? Porque tem muito isso. Tem as pessoas que falam que, olha, a tecnologia está tirando, principalmente as crianças, os adolescentes, do caminho de Deus. A que você tem a dizer? A tecnologia em si não é algo para ser apontar o dedo e dizer que é errado. As pessoas usam a tecnologia da maneira que ela quiser. Por exemplo, vou usar um exemplo bem tosco. Você tem uma arma. Se a pessoa não utiliza aquela arma para nada, deixar pendurada em algum lugar, vai fazer mal para ninguém. Agora, se a pessoa vai lá pegar a arma e fazer alguma intenção ruim, aquilo vai gerar algum impacto negativo. Sim. Então, os jovens estão muito distraídos. Aquilo é algo muito mais, primeiramente, responsabilidade dos pais de gerir o tempo de tela, de acompanhar o que o filho está vendo. É muito mais responsabilidade dos pais que estão acompanhando o filho do que realmente da criança ter noção em si, que ela está aprendendo muito essas coisas. Então, eu acho que é algo que tem que ser monitorado, algo que tem que ser acompanhado e que pode trazer grandes benefícios. Exatamente. Muito bem. A tecnologia, ela tem o lado bom e ruim. Assim como tudo na vida. Tudo na vida. A gente é de uma época em que existia a biblioteca. Então, para você fazer um trabalho, eu acredito que vocês já tenham ouvido essa história dos pais de vocês, ou dos avós, para fazer um trabalho tinha que ir na biblioteca, pesquisar o livro, achar aquele monte de livro ali, naquele monte de livro, o livro que você queria, copiar, porque os ricos tiravam xerox. A gente copiava na mão. Né? E fazia o trabalho. De uma forma ou de outra, era difícil, mas a gente aprendia muito.
Porque eu tinha que copiar. Ainda que eu tirasse xerox e levasse para casa, eu teria que copiar. Porque não tinha computador para eu imprimir, digitar, nada disso. Bom, a tecnologia veio e facilitou, né? O problema é que eu vejo que o ser humano, ele se acostuma muito fácil com as coisas, boas e ruins. Então, o que eu vejo hoje na escola, por exemplo, é você copia, você cola e você não lê nem o que está escrito. Aí vem a parte ruim. A tecnologia, quando ela é... Tem gente que aprende inglês usando a internet. É maravilhoso. E ela serve para isso. Tem gente que se converte pela internet. Olha o alcance que a mensagem de Deus hoje tem. Hoje você pode falar com uma pessoa dos Estados Unidos, em qualquer canto do mundo. A internet trouxe isso. Em contrapartida, ela tirou algumas coisas, né? Para mim, a internet hoje, ela, como você falou deve certinho, o limite. Nós precisamos saber o nosso limite. Os pais precisam passar esse limite para os filhos, para que eles tenham tempo na internet de qualidade e com supervisão. Quando a internet ela é usada para isso, beleza. Quando ela não como eu já falei em até outros podcasts, há uma preocupação grande com o que a nossa mente vira, né? A nossa mente acaba sendo reconfigurada. E aí nós ficamos preguiçosos de ler, de pesquisar, de buscar. E uma coisa que eu estava pesquisando é que a geração de vocês, quando consegue um emprego, é aquela geração, eu não falo só de vocês, adultos são assim também, mas que não tem foco, aí a culpa é do TDAH. Ou não tem paciência, ou não termina as coisas, começa e não termina, e fica aquele monte de coisa começada, porque o cérebro ele foi condicionado com o tempo, né, e o mau uso, né, da tecnologia, das redes sociais, principalmente desses vídeos que não acrescentam nada, né, que a gente passa horas vendo. A nossa mente é reconfigurada. A pergunta que eu faço para vocês, diante dessa informação, né, que já foi estudado, é uma realidade, vocês, na idade de vocês, que vocês ainda podem mudar o futuro de muita coisa, principalmente da vida de vocês. Como que vocês veem essa falta de limite? Por exemplo, se o pai não dá o limite para o filho, nem os pais têm esse limite. Como que isso pode afetar a vida espiritual de um jovem, de um adolescente que está na igreja e que precisa estudar a lição da escola sabatina, que precisa ler a Bíblia? E a gente estava falando aqui tantas coisas, né, em outros podcasts assim. Como que isso pode afetar para vocês? O que vocês acham que a tecnologia mal utilizada pode fazer com a fé de vocês? Nossa, mal boa pergunta. utilizada. Porque Boa quando pergunta. ela é bem utilizada, ela nos aproxima de Deus. Sim. Mas quando ela não é bem utilizada, quando a gente vai para caminhos que não são corretos e a tecnologia está aí, Tipo, vamos Pronto. imaginar um cristão, um adolescente cristão eles, né? que utiliza dessa tecnologia erroneamente. Sem limite de tempo. Sem limite de tempo. livre. que vocês acham? Isso afeta a sua vida? Como que é o uso da internet para vocês hoje? Vocês passam muito tempo? Como que funciona? Fala um pouquinho. Eu quero ver as meninas um pouquinho aqui. Quanto de tempo vocês utilizam de redes sociais por dia? Boa parte do meu dia a gente fica no celular, às vezes, para ver algumas informações e coisas do tipo. E eu acho que a tecnologia usada de uma maneira pode afastar da gente porque acaba deixando a gente mais ansioso, de certa forma. E a palavra de Deus é algo que precisa de paciência para ser estudado com cada detalhe. E às vezes a gente fica impaciente, porque a tecnologia dá as coisas pra gente de forma tão rápida. E aí, a palavra de Deus e as coisas cristãs, assim, às vezes precisa de paciência, cuidado, que é uma coisa que é um processo. E a tecnologia traz isso rápido e a gente fica impaciente para essas coisas. Então, a grande diferença é que na palavra de Deus você tem que levar atenção, né? O que você Isso. faz, né? Porque é interessante, às vezes, cada palavra, né? Que a gente coloca ali, uma vírgula que não se tem, a gente já sabe, né? O quanto muda ali o contexto. Em contrapartida, na internet são tantas informações, então, você quer dizer que esse estresse, né? Que gera, né?
é completamente diferente de você ler uma palavra, de você ter a comunhão com Deus. E ela passa boa parte do tempo, do dia, certo? Por isso que a gente precisa mostrar para eles, né? Os benefícios e os malefícios. Para que esse controle seja feito por eles. Ai, mas é tão difícil, nem adulto consegue fazer? Consegue. Se a gente refletir e colocar em prática, a gente consegue. Sim. Fácil não é, né? E você, quanto tempo você passa nas redes sociais? Eu passo boa parte, assim, do meu dia também. E eu tô tentando realmente administrar isso, porque eu entendo que se você passar a maior parte do seu dia, você vai, assim como a Bruna disse, você vai ficar muito mais fechado a um tipo de coisa. E quando você for ver, você vai estar se afastando das coisas de Deus. Então, uma vez, quando eu era menor, eu passei por isso. Eu ficava vendo muito vídeo do YouTube e tal. Aí, quando eu fui fazer minha lição, eu não queria mais fazer, só queria dar uma lida e é isso. Sendo que, é como a Bruna disse, você tem que analisar, você tem que estudar, porque não adianta você ler se você não vai entender nada. É isso mesmo. E você, Davi? Eu acho que utilizar a internet, tecnologia em geral, de maneira errônea, interfere muito no senso crítico da pessoa também. Interfere também na capacidade dela de interpretação. Acho que é isso. Você fica tão acostumado com interpretações alheias dos outros que você, quando é para gerar algo seu, trava. Você não consegue ter essa capacidade de produzir algo próprio, de pensamento próprio. Eu acho que a tecnologia, principalmente em redes sociais, assim, quando se passa muito tempo se utilizando, você perde um pouco essa capacidade, tá? Que seu cérebro acostuma. O cérebro é treinado por repetição. Então, é isso. E eu percebo muito no meu dia a dia, tipo, eu tinha TikTok, não tenho mais, instalei há uns 3 anos, Instagram vivo desinstalando, instalando, só instalo quando preciso falar com algumas pessoas. Mas a maior parte da vida, tipo, que eu tenho com rede social, eu faço esse tipo de coisa, pra ter controle. Porque senão, vai horas ali, fácil, e você fica condicionado a cada vez mais ser suscetível a ter esse tipo de comportamento. Você sabe que eu acho muito interessante, né, que o que acontece muito com as redes sociais, com a tecnologia de forma geral, mesmo na nossa época, né, Ali? Vamos, só para fazer um paralelo, para vocês entenderem onde eu quero chegar, nós não tínhamos, né, um método de estudo como vocês têm. Então, como a Ali falou, nós íamos à biblioteca. Os professores davam muito questionário. Você lembra, Lê, do quê? Muito texto para você copiar. Então, muito. A gente copiava e respondia questionário. Pergunta se a maioria entendia do assunto. Não. Nós decorávamos o assunto. E aí é o que eu vejo ainda hoje. O que acontece com a tecnologia de TikTok, de Instagram, muita coisa ali é só, como a gente fala, né, a família de porta-retrato. Então, eu particularmente conheço muitas famílias em suas particularidades que são literalmente o oposto do que é postado nas redes sociais. Tá? Então, já começa por aí, um grande engano, e que as pessoas que estão do outro lado olhando estão se espelhando naquilo que é uma mentira, que não é nem verdade. E aí é onde eu falo qual que é a importância do entendimento, como o Davi comentou, de você ter discernimento, você saber ter o senso crítico, o que é a grande diferença que eu vejo dos jovens cristãos, dos adolescentes cristãos, que eles, dos nossos adolescentes, por exemplo, né, eles já deram exemplos aqui da sabedoria que eles têm, da comunhão que eles têm com Deus, a diferença que faz em, por exemplo, nesse mundo onde você tem tantas pessoas, vem fazer isso, vem fazer aquilo, tantas tentações, vamos dizer assim, e eles são firmes em não se incomodar, em dizer que não quero. E é essa a grande diferença quando você está usando uma tecnologia que vai te impulsionando, né, a acelerar a sua mente, a fazer com que você fique, né, focado, muitas vezes, em uma mentira, sem dar você ao conhecimento que realmente é necessário. Exato. Então, você olhar, saber que é aquilo, né? Até essa semana, o que foi?
A gente estava assistindo um filme e eu chorei no filme, óbvio, né? Imagina que a pessoa chora por comédia, não vai assistir um filme que faz chorar, né? Aí a minha filha olha para mim, não acredito que você está chorando. Mamãe, é só um ator, só está representando. E eu comentei, eu falei, eu sei, mas eu fico imaginando, né? Me envolvi na história. Então, é isso, é você ter o discernimento de saber que, olha, o que eu estou, onde está a minha mente, onde está o meu coração, né? A lei que a gente comentou até em uma lição da Escola Sabatina, onde está o seu coração? Então, você pode até olhar como os amigos de Daniel, eles foram, né, de certa forma, o rei os chamou para adorar uma estátua. Eles estavam lá, ou seja, eles sabiam que eles estariam no local para adorar uma estátua, mas eles sabiam que eles não iriam se curvar a ela. Né? Então, você pode olhar, eu particularmente, diferente de muitos pais, e não acho que eles estejam errados, mas no meu conceito, eu não proíbo, mas eu acho que tem que ter conhecimento, porque o inimigo, ele não vai vir como inimigo, ele vai vir como amigo. Então, é muito importante. Então, tem muitos pais que não gostam de levar o filho no cinema para ver filme da Disney. Teve um filme da Disney que era muito Wishes. Nem vi. Wish. Ele é 100% assim demoníaco, né? Assim, mostra ali a ação do diabo plenamente, o quanto ele quer roubar a alma da pessoa. Até tem um desenho chamado Red Cups, xícaras, cabeça de xícaras, uma coisa assim. Cuphead, isso. Cuphead? Red Cup, Cuphead, uma coisa assim. E ali mostra o diabo realmente tirando a vida, a alma, né, daquele jogador, porque ele começa a jogar, ganha uma vida, ganha 2 vidas, aí ele vai gostando, né, e enquanto isso, o diabo está falando, opa, é isso mesmo que eu quero, é literalmente isso. E teve muitos pais que falaram, não, olha, mostra o diabo nesse... Eu achei bárbaro, para mostrar exatamente como o diabo age. É a realidade. E eu falei para minha filha, eu falei, olha, é assim mesmo. Ele vai te agraciando, vai te dando corda para você falar, olha que legal, mostrou exatamente como é. Então, eu particularmente acho justamente isso. Você pode, e como você falou, tem hora que você tira, que você percebe, não, estou usando demais, como a Eloá também comentou, não, tem momento que eu preciso me controlar. Porque quando você percebe, a carne é fraca. Quando você percebe que está indo... Aí você porque você já foi, na verdade, né? Porque isso. é tudo muito sutil e muito legal. Sim. Não adianta. Eu tenho mania de ficar joguinho. E aqueles joguinhos são terríveis, né? Pra desenvolver ansiedade, nossa. Que acha que tá relaxando, né? Eu passo, se deixar, horas. Eu terminei ontem uma outra pós-graduação. Mas olha, eu demorei, porque eu ficava mais jogando. Então, assim, a gente fala para adolescente, mas nós somos iguais. Então, se eu, uma mulher de 50 anos, tem dificuldade em sair do celular por bobeira, sabendo que eu estudo toda essa parte, né? Tenho várias palestras, papais, imagina vocês. Porque é atrativo, é legal. E quantos vídeos eu já fui dormir... meia-noite, tendo que acordar 5 da manhã, e vou vendo vídeo e rir, de chorar de rir. Porque tem vídeos muito, né, bobos, e a gente acaba rindo demais. E eu vejo 3 horas da manhã. Olha o tempo. E é muito legal, porque o tempo é a única coisa que a gente tem que a gente não sabe, não consegue voltar. O que passou, passou. E Satanás, ele é tão inteligente que se ele tira o meu tempo, se ele tira o seu tempo, ele ganha a batalha. Porque é o tempo. E hoje o tempo está curto. O dia não passa rápido demais? Quem estuda à tarde, por exemplo, acorda e já vai para a escola. Depois já está dormindo de novo. Quem estuda de manhã ainda tem, vai no restinho do dia. Mas assim, você que trabalha o dia inteiro, o tempo voa. Já se passou 2025 e já estamos chegando em fevereiro de 2026. Que isso? Né? Então, a gente precisa tomar cuidado do tempo que a gente gasta com as coisas que vão nos afastar de Deus. Né? E eu acho que a geração que Satanás mais pega são vocês. E essa consciência poucos têm. Por isso que é legal que vocês falem, para que outros reflitam no tempo que passam nessas redes sociais e o que devem fazer para maneirar um pouquinho. Eu gosto de um livro chamado Sociedade do Cansaço, que aborda temas da sociedade
em que uma maneira de evitar greves, revoltas, é literalmente cansaço. O livro trata do tema de por que não temos mais, por exemplo, revoluções como no passado? Por que não temos mais revoltas como antes? Como, por exemplo, durante a época de Revolução Francesa, teve muitas revoltas ao longo desse caminho. Por quê? Porque cansaço. Você perde tempo com tantas coisas, e tantas coisas que cansam não somente o corpo, mas a mente, sobretudo a mente, que a sociedade perde a capacidade de se organizar e de efetuar ações. Eu vejo muito isso na igreja, que muito de nós cristãos que frequentam a igreja perdem a capacidade de atitude de certas coisas que precisamos fazer para a volta de Cristo, muito por conta de cansaço físico e mental, da rotina que estamos inseridos, cuidar de filhos, trabalho, tudo ao mesmo tempo, escola, faculdade. Então, é algo que o tempo ele tem que ser muito bem administrado, tem que ter uma disciplina muito certa, tanto para descanso quanto para trabalho para Deus. E eu acho que muito por conta da nossa sociedade que está inserido, com trabalho, tipo, a pessoa hoje é definida por conta do trabalho. Então, o foco em coisas, desgaste, agora muito mais com vídeos e temas e assuntos trabalhados que causam ansiedade, problemas com depressão, etc., que aumentam, a sociedade, a igreja, ela perde meio que força de combate nessas coisas. E eu acho que é algo que nós, adolescentes, estamos muito inseridos nisso. Estamos inseridos em um ambiente em que ainda não temos a maturidade para fazer ações, mas que as pessoas que têm para nos auxiliar, elas também estão muito cansadas. E a gente, querendo ou não, pega o reflexo disso. Guerra perdida desse jeito, hein? Olha o perigo. Olha o perigo. Muito boa a fala dele. Maravilhosa. Pra gente refletir, Entendi. né? Precisamos refletir. O dicionário Oxford, ele escolhe palavras do ano, né? Que definem o mundo naquele ano. Em 2024 foi o brain rot, que é cérebro podre. Né? E a gente fala muito, né? Desses vídeos que não levam a nada, que reconfigura o cérebro a ponto de você não ter o senso crítico, como você falou. Isso é um fato hoje. E a palavra de 2025, você sabe qual é? Eu não sei se eu falo certo, Não. né? É rage bait. Significa você ser atraído por conteúdos que causam em você raiva. Que te deixam irado, nervoso, irritado. Vou dar um exemplo. O rapaz arrastando a menina no carro. Aquilo gerou uma revolta. Uhum. As pessoas hoje são atraídas por conteúdos que causam revolta. Revolta. Vocês percebem o que Satanás está fazendo com a gente? Como ele está destruindo a gente aos pouquinhos? E a gente está nesse meio. Sim. Né? O que fazer, Cris, para a gente sair desse meio? Que controle que a gente tem que ter? E aí, uma psicóloga agora precisa ensinar a gente. É só Cristo mesmo, né? E realmente ter a comunhão, ler a palavra de Deus, é o que é o Espírito Santo que nos transforma. Porque tudo que há de bom em nós vem de Deus. Nada está em nós. Então, o que a Bíblia diz, né? O Espírito Santo, quais são os dons do Espírito? Paz, que, gente, sem paz não adianta. Você pode conquistar o que for, você pode ter a saúde que for, você pode ter o dinheiro. Se você não tiver paz, nada. Domínio próprio. Domínio próprio, gente, é o que eu falo. Senhor, me encha de domínio próprio, porque as nossas tendências carnais, elas são dificílimas. E se eu alimento ainda... Eu sou ansiosa, eu sou irritada e me alimento ainda de conteúdos que me deixam mais. Com a sensação de que aquilo está diminuindo. Não é? Vocês já perceberam isso? Que aquilo que você está muito ansioso. Aí você faz algo que te gera mais ansiedade, no momento daquela ação, a sensação que você tem é como se você estivesse acalmando a sua ansiedade. Muito pelo contrário, você está enchendo mais. É muito interessante o agir do inimigo na nossa vida, né? Então, paz, amor, longanimidade, bondade, mansidão, paciência, domínio próprio, tudo que é bom vem de Deus. E aí, está em nós? Sim, só que eu preciso buscar. E
é uma questão de escolha. Então, muitas vezes, eu não tenho essa sensação, não vou ter. E justamente por eu não ter, é que eu tenho que clamar a Deus e acreditar que é Ele que me dá. Então, eu estou no vicinho do jogo. Nossa, parece que você não consegue. Ai, só mais um, só mais um. Não, Senhor, me dê domínio próprio. Me dê domínio próprio para parar. Não é mais um só mais um, porque se só mais um, passam-se horas. É verdade. Né? Então, e eu gosto muito de ler, mas é impressionante como eu gasto muito mais tempo sem perceber jogando do que lendo. A leitura parece que eu fico olhando o tempo, parece que o tempo fica ali, parece ser muito mais cansativo do que o joguinho. Só que o joguinho me cansa a minha mente muito mais do que a leitura. É mais sutil, Olha, né? muito mais sutil. Então, olha como que é esse agir. Por isso, a gente tem que orar sempre, estar em comunhão sempre, porque só Deus mesmo para nos livrar do mal. Amém. É isso, gente. Obrigada mais uma vez e aguardamos vocês para um próximo podcast do AMA. Sejam sempre muito bem-vindos e até a próxima, gente. Tchau, Tchau, tchau.